Fala galera, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Eu sei que eu tô meio sumido aqui, mas o motivo é pelo fato que eu tô tendo muito trabalho na universidade. Mas não se preocupe, eu não vou abandonar vocês e vou continuar trazendo a obra que vocês querem. Assim eu espero a compreensão de vocês. Então, dado esse recado, vamos para mais uma continuação. E como esperado, é a continuação do nosso querido Cleitão. E se vocês estavam com saudade, deixa aquele joinha no começo do vídeo, pois vai fortalecer bastante o canal. E se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Então, sem muita enrolação, simbora pro vídeo! Ah, vamos nessa! E como nós vimos, o Cleitão ele venceu a guerra sozinho. Mas antes dele vencer, houve certos boatos lá pela capital. E todos estavam falando que Hector tinha invadido a fronteira sul. E nesse barzinho tá tendo a maior fofoca. E os carinhas estão falando que essa situação não é muito boa. E eles estão preocupados pelo que pode acontecer. Pois os homens dessa região podem ter que acabar indo para a linha de frente, mesmo eles não sabendo lutar. Só que esse maluco aqui fala que não tem chance disso acontecer. Pois nem quando o Império de Cronos atacou, eles chamaram os civis para a linha de frente. Mas um outro cara pergunta se eles não podem aumentar o imposto para dar aquele reforço nas tropas. E os caras ouvindo isso já ficam zangados, pois não tem nem muito tempo que eles aumentaram o imposto. E eles ficam irritados e ficam se perguntando o que o Império está fazendo. E um pouco longe dali, lá na Academia Real de Cairo, na classe D, um carinha está chamando os próximos. E os nomes que ele chama é William Castro e Loren Dimitri. Ambos são colegas da classe D e agora eles vão ter um duelo. O instrutor manda eles começarem e o William parte para cima do Loren. E o Loren fica com essa cara de bosta bem aqui. E dessa forma, o William empurra o Loren. E nesse momento, o Loren não tá aguentando a paulada. Cara, eu sou um merda, meu irmão. Sim, meus amigos, esse garoto é fraco. Mas quando ele decide atacar, o William desvia e já se prepara para dar o porradão nele. E quando ele vai dar esse porradão, chama esse garoto de retardado. E depois que ele dá esse porradão, o moleque ele cai no chão. Tava ruim. Agora parece que piorou. Dessa forma, todo mundo começa a sorrir do Loren e fica falando que o William é mais forte. E nesse momento, um instrutor começa a dar uma bronca no Loren, falando que ele quis se juntar à academia, mas nem é capaz de manusear uma espada direito. E além de ser incapaz de fazer isso, ele nem consegue olhar nos olhos do seu inimigo. E o instrutor fala para ele que ele é patético e avisa se ele agir novamente assim, ele vai ser rebaixado para a classe E. E esse garoto ele fica com essa cara, pois nem tá acreditando nisso, pois a classe E é a pior classe dessa escola. Tá que nem as escolas do ensino médio da minha cidade. Todo mundo que não tinha uma nota boa ia lá para a última sala, a sala dos rejeitados. Assim passa algum tempo e o William tá pensando sobre o que ele falou, pois na academia ele é apenas um motivo de risos, pois a classe E é para pessoas que têm abaixo de 15 anos e ele já tem 18. E assim ele concorda que ele é um inútil. Só que enquanto ele tá pensando isso, aqueles cara aparece e já começa a tirar sarro desse garoto e fala que o irmão dele, o Sr. Rodwell, ele é um gênio da espada e já está na classe S. O garoto fala que quando ele era mais novo, ele achava que só tinha gênio na família Dimitri, mas olhando para o Loren, ele fala que foi um milagre o Rodwell sair daquela família, pois o cara, ele é um gênio da espada. Assim ele diz para esse garoto que milagres não acontecem duas vezes, e o garoto fica lá só ouvindo isso, pois o nome de seu irmão sempre assombra ele. Os malucos que estão atrás desse cara falam que isso não tá divertido e pergunta se é verdade que o Roman Dimitri ele conseguiu derrotar Homeros. Esse figurante fala que ele pode garantir que isso foi só um boato da família dele, já que eles precisam fazer algo para não manchar o nome de sua família, pois o filho mais velho é apenas um idiota. Pois é, e novamente voltamos à tecla do idiota dos Dimitri. E novamente o carinha volta a tirar sarro do Loren, falando que só olhando para ele já é claro que Roman Dimitri é um inútil também. Então, passando algumas horas, o Loren saiu desse local e fica se perguntando se é verdade que Roman Dimitri ele conseguiu derrotar Homeros. E em seu pensamento fala que embora ele não tenha muita intimidade com seu irmão, ele não é uma pessoa ruim e nunca segurou em uma espada. Assim ele acha que William tá certo, que só foi um boato da família dele, só para aumentar a reputação de seu filho. E fala que todo mundo pode ver que isso é uma mentira lavada. Pois é, esse garoto ainda não voltou para casa depois de entrar na academia. Só que nesse momento ele escuta um barulho e quando ele olha para frente tem uma multidão. E essa multidão tá esperando alguém passar. Ele tá perguntando o que tá acontecendo. Assim ele escuta essa mulher
mulher perguntando se tudo é verdade, e o carinha que tá do lado dela fala que é verdade sim, e o outro diz que foi um parente dele que avisou para ele que a linha de frente sua ela quase caiu por causa de Hector, só que ela foi recuperada por um ataque milagroso, e ele avisa que o mais inacreditável nisso é que Roman Dmitri ele teve um papel incrível nessa guerra, e foi por causa dele que eles recuperaram o território. Assim o pessoal já começa a reconhecer esse nome, Roman Dmitri, o rank mais novo de Cairo, aquele que derrotou Homeros, e aquele que derrotou Hector apenas com 200 soldados. E nesse momento eles também comentam sobre ele ter derrotado Mordomo, um espadachim de 5 estrelas, e ele fez isso apenas no mano a mano. Os malucos dizem que isso é ridículo e que eles não podem acreditar, mas lá atrás está o Loren, e ele não está acreditando nisso também. E em pensamento ele fala que estão exagerando muito nas mentiras. Só que passa alguns segundos e esse carinha manda abrir o caminho, pois os heróis de Hector eles estão passando, e todo mundo abre o caminho, e na frente, montado em seu cavalo, está Roman Dmitri, e atrás dele os seus soldados, e todo mundo só fica olhando para ele. E o nosso prota ele só fica observando essa situação, e o lugar para onde ele vai é para o Castelo Real. Passa alguns minutos, ele se apresenta ao rei, e o rei fala que é bom finalmente conhecer ele. O prota dá saudação para o rei, e o rei avisa que gostaria de agradecer a ele, já que por causa dele, ele conseguiu mostrar a seus inimigos como Cairo realmente é. Assim o rei pergunta para o nosso prota o que ele deseja, e fala que vai entregar tudo para ele. Mas tem uma coisa que ele quer pedir para o prota, é que o espadachim mais forte de Cairo, capitão dos Cavaleiros Reais, o Conde Nicholas, ele tá procurando um sucessor. Assim ele convida nosso garoto a ser o sucessor dele, e se ele fizer isso, o rei vai tornar ele vice-capitão, e permitir que ele entre na guarda da família real, e vai libertar ele dos deveres restantes lá no fronteiro. E o prota ouvindo isso, percebe que o rei, ele mostrou suas presas, e o prota imagina toda a situação, pois devido à morte anterior do rei, e esse cara ter subido ao trono muito jovem, ele é chamado de Rei Marionete, e o cara tá lá só observando nosso prota, vendo ele tomar sua decisão, e ele sabe que se ele trouxer nosso garoto para o lado dele, nem mesmo as outras facções vão poder ameaçar ele novamente. E o cara sabe que todo mundo chama ele de Rei Covarde, e ele não pode viver assim para sempre. Mas o Benedict nesse momento tenta enrolar ele, e fala que ninguém daria mais trabalho para alguém como recompensa, e diz que um homem tão jovem e tão talentoso como o prota, ele tem um futuro brilhante, e fala para o rei que ele tá simplesmente tentando sacrificar ele, e pede que ele retire essa oferta. E todo mundo nesse local fala que ele tem razão, e que eles têm que concordar com Benedict. O rei nesse momento avisa para o Marquês que ele já decidiu as recompensas que ele vai dar para o prota, e que de agora em diante a decisão é do nosso garoto, cabe ele decidir aceitar ou não. E nesse momento os caras entram em choque, pois não estavam esperando essa atitude do rei, e o prota nesse momento percebe que ele ainda tem uma postura de rei, só que ele ainda não tem um motivo para ajudar a família real de Cairo. O prota fala que a posição de cavaleiro real é uma honra, mas ele fala para o rei que antes dele decidir tudo, ele tem algo que gostaria de fazer. O rei pergunta o que é que ele tem que fazer ainda. Ele avisa que depois dessa guerra, ele percebeu que o mundo é grande e que ele não é nada. E se ele sair do país e for para o mundo, com a força que ele tá agora, ele não vai sobreviver. Então ele avisa para o rei que ele quer um tempo para se preparar primeiro, e quando os preparativos dele tiver terminado, ele vai falar sua decisão. Mas antes disso, ele quer desafiar todos os ranks. E ele, com essa cara bem que assim, fala que vai chamar todos para um x1, pois ele quer saber qual é o limite dele. O rei olha para o prota e pergunta se ele tá querendo isso mesmo. E o prota só responde que sim. E as batalhas de rank são batalhas onde os desafios podem ser intermináveis. E ela acontece quando uma pessoa de um rank mais baixo desafia alguém de rank superior. O duelo só para quando alguém é derrotado ou até derrubar seu oponente. E quando a batalha acaba, o vencedor ele pode tomar a posição do outro. O rei nesse momento fala para o prota que ele pode acabar capotando em uma batalha de rank. E também é algo que ele não pode discutir nesse momento. O prota fala que entende isso, só que é isso que ele tá querendo no momento. O rei fica olhando para ele e fica imaginando que ele poderia pedir fama ou riqueza. Só que no momento ele decidiu deixar isso de lado e partiu em busca de um novo desafio. E olhando para o nosso prota, ele tem certeza que esse cara tem bastante confiança. E o pessoal lá atrás só fica admirando isso. Mas também eles nem são a favor do rei, e os malucos eles estão tão emocionados que eles ficam falando que estão ansiosos para ver essa batalha, pois esse cara é quem derrotou o Mordomo, e eles ficam se perguntando quão poderoso ele é. E o Benedict fica lá, só olhando para o prota, e nem tá acreditando que ele rejeitou a proposta do rei. E em pensamento fala que já que ele quer provar seu valor, não tem o porquê ele impedi-lo. E esses dois bem que assim só ficam imaginando isso também, pois eles também querem recrutar nosso garoto, e através dessa batalha eles vão poder descobrir do que realmente o prota é capaz. Então nosso garoto fala que no futuro próximo ele vai provar seu valor, e vai fazer isso na frente de todo mundo. E quando isso acontecer, vai ser o dia que ele vai decidir qual caminho ele vai seguir. Só que em pensamento nosso garoto tá falando que quando essas batalhas acabarem, ele não vai se tornar a espada de ninguém. Ao invés disso, ele vai ser um novo desafiante nesse jogo. E olha a carinha desse menino de quem tá aprontando algo. E longe dali, passando algumas horas, vemos uma pessoa colocando um vinho numa taça. E essa pessoa é o Barão Benedict. E ele tá falando que a
vida é cheia de surpresa. Ele falou para o nosso garoto que enviou ele para a linha de frente do sul só para o próprio bem dele, mas ele nunca imaginou que o reino de Ecto declararia guerra ao reino de Cairo e ficava falando que não imaginava que ele se tornaria o herói de Cairo, e o Prota só fica ouvindo essas besteiras. Mas nesse momento ele também entra na conversa e fala que graças a ele teve uma boa experiência. O maluco não tá entendendo isso, mas o nosso Prota ele só confirma novamente que ele teve uma boa experiência, pois graças a ele pôde lutar contra o mordomo, e quando ele fez isso ele descobriu que o mundo era muito maior do que o reino de Cairo, e é por esse motivo que ele vai lutar nas batalhas de Ranked, pois agora ele quer testar o quão forte ele é, e quando não tiver ninguém mais forte que ele dentro desse reino, ele vai sair para o mundo afora, pois ele também vai querer se tornar o melhor do mundo. O Benedict nem tá acreditando nisso, e fala que houve um tempo que ele sonhou com isso também, mas quando ele percebeu que o mundo era grande, traduzindo, esse cara era fraco, e o que todo fraco faz quando ele descobre que é fraco, ele desiste. E ele fala que quando ele desistiu, ele resolveu ficar satisfeito com a vida atual que ele tinha. Ele tá falando isso em seus pensamentos, mas depois que ele para de pensar isso, ele já joga a bomba no nosso Prota. E ele fala que tem uma filha. Pois é, minha gente, mais uma vez, vão tentar enfiar um casamento na força do nosso Prota. O Benedict conta uma história triste, fala que a mãe dela morreu quando ela era nova e que ele se esforçou bastante para não comprar cigarro. Então ele avisa para o nosso garoto que vai dar sua filha para ele. E o Prota, ouvindo isso, fica com essa cara, pois nem ele tá acreditando nessas palavras. Só que o Benedict ele continua, e ele fala que se lembrou dos monstros do mundo quando ele era jovem. E embora ele não tenha nascido com esses dons incríveis, ele olhando para o Prota, percebe que ele tem a habilidade de ficar mais forte, igual os monstros que ele conheceu. O Benedict fala que está ciente de que ele cancelou o noivado e diz que a intenção dele não é forçar um casamento, mas fala para o nosso Prota que ele vai marcar um encontro para os dois. E fala que depois que eles se conhecerem, se os sentimentos deles baterem, ele diz que ele pode ficar com sua filha, que ele vai aceitá-la numa boa. Ele fala para o Prota que não pede que ele conheça ela logo, mas espera que ele tenha isso em mente, e fala que desde tanto no passado quanto nesse momento, ele esteve cuidando do nosso garoto. Assim ele diz para o Prota que quando ele decidir, espere que ele trilhe seu caminho no futuro com ele, e se ele fizer isso, ele vai ser capaz de adquirir várias coisas. Olha a conversa desse cara, e o Prota ele só fica ouvindo sentado essas baboseiras, pois o carinha ele sabe que Roman Dmitri é uma existência que vai quebrar a balança, e a pessoa que recruta ele vai reinar sobre Cairo, pois o nosso garoto ele tá ficando famoso. Então passa algum tempo e ele vai visitar o Conde Gregory e o Denver, e os dois eles fizeram também uma proposta, só que tem um problema. O Roman Dmitri atual, ele também é o demônio celestial, e não vai ser alguém que vai se curvar para ninguém, é os outros que vão se curvar para ele. E lá na casa do Prota, uma pessoa fica gritando com ele, e essa pessoa é o Hans, e ele está balançando o nosso garoto de um lado para o outro, perguntando se ele tá bem, pois após ele ouvir as notícias do Fronte Sul, ele ficou preocupado. Só que agora ele tá bastante feliz pelo nosso garoto ele estar salvo, pois o Hans cuidou dele desde criança. Só que o Prota fala que ele está bem. Então, passando alguns dias e o nosso garoto ele tomando seu chazinho, o Hans fala que tem um pedido para ele. Fala que pode estar passando dos limites, mas ele vai fazer esse pedido mesmo assim. Ele pede para o Prota para ele se encontrar com o jovem mestre Loren, pois alguns dias antes dele se mudar para a capital, ele viu o filho mais novo e ele percebeu algo estranho no garoto. O Loren ficou bastante feliz ao ver o Hans e eles conversaram bastante, mas logo o Hans percebeu que o jovem mestre ele estava passando por algum problema, só que ele não perguntou nada, pois ele estava esperando ele dizer alguma coisa. Então o Hans disse que ele poderia dizer qualquer coisa para ele. Então ele comenta sobre o nosso Prota, pois ele viu o nosso garoto ele voltando para a capital, e ele fala que não estava sozinho, estava cheio de guardas, e todo mundo que estava ao redor disse bastante coisa, e ele ficou bastante curioso. O Hans fala que enquanto Loren estava longe, muita coisa mudou na família Dmitri, e ele fala para esse garoto que todos os boatos eram verdadeiros. E olha a cara do menino. O quê? O que foi que você disse? Ele diz que o casamento com a herdeira dos Lawrence foi cancelado. Roman Dmitri ele acabou com a guerra entre os barcos e derrotou Meros. E ele termina dizendo que ele teve uma grande participação na guerra contra o reino de Ecto. E o garoto nesse momento ele entra em choque, pois ele não está acreditando que isso é verdade. O Hans continua dizendo que graças à mudança do nosso garoto, os seus pais eles andam bastante felizes ultimamente. Então o Hans fala para esse garoto que ao invés de ficar falando sobre o Prota, pergunta se ele não pode encontrá-lo pessoalmente. O garoto fala que tá tudo bem, que não precisa disso, e só agradece o Hans. Então ele sai desse local, mas ele fala para o nosso garoto que todos os três irmãos da família Dmitri, eles nasceram com personalidades diferentes, e que o Loren tem um coração mais frágil e gentil. Então ele avisa para o Prota que o mestre Loren, ele deve estar sofrendo bullying, e que estava parecendo que ele estava pedindo ajuda. Só que o Hans sabe que ele não tá na posição de perguntar isso para ninguém, e o Prota só fica pensando sobre isso. Então ele bota sua xícara na mesa e fala que não precisa cuidar dele só porque
que eles são irmãos. Mas fala para o Hans que dessa vez ele vai encontrar com seu irmão mais novo. O Hans agradece a ele e o Prota só fica pensando nisso, que só aceitou esse pedido só porque o Hans fez ele. Então, longe dali, uma pessoa está correndo apressada, e esse é o carinha. E essa pessoa está falando que houve atrasos no recrutamento de Roman Dmitri, só que ainda tem como ele cair nas boas graças do barão. Então ele vai em direção a algo, e olha a cara desse maluco, pois ele tá achando que alguém vai aceitar o pedido dele. Pois diferente de outros nobres que estão mirando Roman Dmitri, ele sabe que seus subordinados também têm uma força extraordinária. Então ele tá indo recrutar esses caras, mas ele não sabe quem são esses malucos. Só que ele diz que o Marquês Benedict ele vai ficar bastante feliz, principalmente se aquela pessoa for recrutada. E ele tá falando do Chris. Ele diz que ele é um talento que qualquer nobre iria receber de braços abertos. E ele fala que se não tivesse ido para o sul, ele não teria visto em primeira mão como esses caras são realmente fortes. E ele acha que vale a pena recrutar eles também, pois ele quer trazer o Chris e os outros para o lado dele. E se ele conseguir fazer isso, vai cair nas graças do Marquês de novo. E lá no campo de treinamento, o Chris está treinando. E ele fica balangando sua espada várias vezes. E o maluco ele tá murmurando, pois quando ele conheceu o Prota, ele estava a seu alcance. E pensava que ele conseguiria passar dele algum dia. Mas após aquela batalha com o mordomo, ele viu que isso é completamente diferente agora. Tem um abismo de diferença entre ele e seu soberano. E ele fica se perguntando como aquilo foi possível. Como ele conseguiu derrotar o mordomo. Só que enquanto ele observa seu treinamento, ele percebe que está ficando mais forte. Pois ele não esperava crescer do jeito que ele está crescendo agora. E o maluco ele é determinado. E ele está querendo atingir seu objetivo de ultrapassar Roman Dmitri algum dia. Só que minha gente, isso é praticamente impossível. E quando ele parar de pensar nisso, aquele maluco chega. E o maluco vem todo sorridente. E fala que vai direto ao ponto. Ele diz para o Chris que gostaria de recrutá-lo. Mas só que antes dele terminar de falar, o Chris avisa que recusa. O maluco ele fica incrédulo. E pergunta por que ele está fazendo isso. Pois essa é uma oportunidade que vai mudar sua vida. E se fosse outra pessoa, essa pessoa não recusaria essa oportunidade. Então ele pergunta para o Chris qual é o problema dele. Se for dinheiro, não tem problema, ele vai arranjar. É só ele falar o preço dele. Agora, se for fama, ele também vai fazer isso, pois ele pode botá-lo em uma posição honrada. Ele só vai precisar servir o Marquês Benedict. Mas o Chris, ele ouvindo essa baboseira, fala que vai recusar mesmo assim. O maluco ele já se irrita e pergunta se ele está preocupado com Roman Dmitri. E se ele estiver preocupado que isso seja uma traição a ele avisa que não precisa se preocupar, pois ele logo vai se juntar ao Marquês Benedict. Então ele pergunta para o Chris qual é o problema dele vir antes para o lado deles. O Chris olha para esse cara e pergunta se seu soberano falou realmente que iria se juntar ao Marquês Benedict. O maluco fala que isso é natural, pois o Marquês ajudou ele várias vezes, e também diz que ninguém é capaz de rejeitar o pedido do Marquês, pois ele é bastante poderoso na região de Cairo. O Chris, olhando para ele, fala que ele nem faz ideia de como Roman Dmitri é, e baseado no que ele conhece, o Prota não é alguém que vai se curvar a ninguém, ele que vai subjugar todos. Ai, que delícia! Então o Chris ele bate na mesa e fala que não importa a oferta que ele fizer, ele não pretende sair do lado do seu senhor, pois ninguém pode substituí-lo. O maluco fala que compreende isso, então o Chris já avisa para ele. Se ele estiver pretendendo fazer essa oferta para os outros, é melhor ele recusar, pois ninguém vai escolher servir outra pessoa além do nosso garoto. O maluco sai desse local e fala que isso é ridículo, pois ele não está acreditando que outra pessoa iria ser maluco igual o Chris para recusar uma oferta dessa. Mas quando ele chega no Kevin, olha a aura desse menino e o olhar que ele tá jogando para cima desse maluco. Ele fala que vai recusar, pois o senhor dele é a vida dele. E ele diz para esse cara que ele prefere morrer a trair seu senhor. Porra! O maluco ele já fica em choque, pois não tá acreditando nisso. Então ele vai em direção a outro cara. E esse maluco aqui pergunta se ele já falou com o Prota sobre isso. Se ele não tiver falado com ele, é melhor ele fingir que eles não tiveram essa conversa. Então ele vai a outro cara. E o outro cara fala também que não vai servir a ninguém, pois se não fosse o Prota, ele não seria nada. E ele nem sequer ousa tentar atrair o nosso garoto, pois ele sabe, né, o que vai acontecer se houver alguma traição. O maluco tá desesperado, pois não conseguiu recrutar ninguém, mesmo ele falando que Roman Dmitri vai para o lado do Marquês Benedict. Então nossa geladeira passa por ali e o carinha já olha para ela. Só que não demora muito, o maluco ele tampa seus ouvidos e sai gritando desse lugar, pois ele nem quer ouvir a proposta desse maluco. E o maluco só fica observando eles e fica se perguntando por que de acho eles são tão leais. E longe dali, o Dmitri Júnior ele tá treinando e ele nem tá acreditando que Roman Dmitri ele mudou de verdade. E ele fica pensando sobre o que o Hans falou para ele. Então ele se pergunta o que de acho foi que aconteceu com Roman Dmitri, como foi que ele se tornou o herói de Cairo. E
E enquanto ele tá pensando nisso, ele só vai macetando esse boneco de treino. Então ele se pergunta se o Roman Dmitri ele pode mudar, então por que ele não tá conseguindo mudar? Porque ele continua sendo fraco e continua sendo bulinado na escola. Então ele fala que sempre foi um patético e nada mudou. Então seu treino termina e ele cai no chão. E em seguida o nosso garoto ele aparece e pergunta o que ele estava fazendo nesse lugar. O garoto entra em choque e nem acredita que seu irmão tá na frente dele. Então o prota fala que o Han estava preocupado com ele e pediu para ele dar uma olhada nele. Então ele avisa para esse garoto, se tiver alguma coisa que ele queria falar, ele precisa falar agora. O maluco coçando a cabeça fala que não tem nada a dizer para ele. Então o prota dá aquela olhada nele e chama ele de patético. Caralho, cuzão. Assim ele se vira e vai saindo desse lugar. O maluco nem tá acreditando que o prota fez isso. Então ele começa a gritar e diz que vai contar tudo. Chata pra caralho. O garoto disse que ouviu alguns rumores sobre ele e não estava querendo acreditar, pois ele se lembrava de como o prota era, que não era alguém que pegaria uma espada e iria para a guerra. E o prota fica só observando o que ele tá falando. Então o garoto pergunta o que foi que aconteceu para ele mudar tanto, pois no passado os dois não eram capazes de fazer nada. E ele avisa para o prota que ele não quer ser mais covarde e quer ser igual a ele. Ele quer se tornar um filho que o pai dele tem orgulho e não uma pessoa que age como se estivesse tudo bem. E chorando, ele fala que ele quer mostrar também as qualidades dele para seu pai. O prota vendo isso fala que ele é bastante novo, mal tem 18 anos e não sabe lidar com o peso da realidade. Se acabando na punheta, bichinho. E ele fica se perguntando o que de acha ele faz com esse garoto, pois as pessoas desse lugar aceitaram o novo Roman Dmitri e decidiram dar uma segunda chance para ele. Então ele fica se perguntando se ele deve dar uma segunda chance para o Loren, mas o prota ele decide que não vai julgar ele com uma memória do passado, mas vai dar uma segunda chance para esse moleque. Então ele chama o Loren e fala que não quer ver alguém que tem o mesmo nome de família que ele sendo desprezado dessa forma. O prota fala que isso pode acabar manchando a reputação da família e a dele também, e ele não tá querendo isso. Então o prota fala para esse garoto que ele é bastante qualificado e que ele vai se provar na prova de esgrima, e ele vai ajudá-lo, pois nessa vida o prota vai mudar como trata seus irmãos, pois antes ele tinha que capotar seus irmãos para poder sobreviver, só que nessa vida é diferente, ele vai ajudá-los. Assim, no dia seguinte, voltando para a academia, o instrutor fala que vai iniciar os exames de esgrima, e ele já chama a primeira pessoa, e o pessoal lá atrás só fica observando eles, e o Loren ele só fica lembrando do que o prota disse, e a única coisa que ele quer agora é só provar seu valor. Então nesse momento, o instrutor chama Loren Dmitri para a frente e depois chama o William Castro. O maluco já vai falando que isso vai ser interessante e já começa a dar aquele sorrisinho, pois novamente ele vai tentar humilhar esse garoto. O instrutor já avisa que o resultado do teste ele não vai se basear no ganhador ou no perdedor, mas sim em quão boa é sua técnica. Mas ele já dá um aviso para eles não tentarem se matar. Então ele dá sinal e fala que pode começar o teste. Dessa forma o William ele já vai para cima do Loren. Só que quando ele chega perto, o Loren ele consegue bloquear esse ataque. O maluco com esse sorrisão na cara aqui fala que vai acabar com ele. E quando ele vai dar um golpe para acabar com isso tudo logo, o Loren ele só fica observando esse pedaço de pau vindo na cara dele. Só que apenas em um instante ele lembra das palavras do prota. E ele avisou para o Loren que durante o exame de esgrima é para ele mostrar seu valor e mostrar a todos que desprezam ele o quanto ele é competente. E nesse momento o Loren ele revida e taca esse pedaço de ripa no queixo do William. O maluco ele já fica zangado e já chama esse cara de rato. Mas o Loren nesse momento ele sabe que tem que virar o jogo e já vai para cima desse maluco, pois ele quer dar orgulho a seu irmão. Com isso o Loren ele ataca esse cara. Só que o cara ele consegue defender. O maluco ele tá irritado e já começa a xingar o Loren. O Loren nesse momento ele grita e vai para cima desse maluco. Assim ele desvia desse pedaço de ripa e já dá um contra-ataque na cabeça desse maluco. Com isso tudo se apaga. Então passa algum tempo e o Loren abre os olhos, pois o seu instrutor tá chamando ele e ele tá falando que isso foi uma disputa acirrada. O instrutor fala para esse garoto que ele fez bem, pois se ele não tivesse desviado do ataque do William, ele até agora estaria inconsciente. Então o maluco fala que ele fez bem hoje e diz que ficou observando ele por bastante tempo e fala que esse maluco ele tem bastante talento, só que ele também tinha visto que quando ele ficava de frente para alguém, ele congelava. O instrutor fala que no duelo anterior e no duelo de hoje, ele fez enfrentar o William de propósito, pois pensa que o William é a barreira que ele precisa superar. O maluco nem tá acreditando nisso e pergunta se ele tá falando sério mesmo. O cara, como um bom professor, ele fala que tá falando sério e que não tem motivos para mentir para seu aluno e manda ele acreditar em si mesmo. Mas o maluco diz para ele que ele não é diferente de William. E o Loren, como um bom chorão, ele tá chorando aqui, pois é a primeira vez que ele é elogiado. Então o cara dá um último conselho para ele. Se ele já for entrar em uma briga achando que vai perder, ele vai perder. Assim ele manda esse maluco ter um pouco mais de confiança. E o cara lá no chão ele só agradece isso. Mas longe dali tá o William zangado. Os colegas dele tentam fazer ele ficar mais calmo, mas o maluco ele continua chamando o Loren Dmitri de rato e ainda diz que pegou leve com
ele, e por ele ter pegado leve, ele fica se perguntando como ele ousou olhar daquela forma para ele. Pois é, aqui percebemos que esse é um olhar marcante do Dmitri. Então o maluco se vira para os seus amigos e fala que ele não pode deixar isso passar, e já avisa logo que ele vai quebrar os dois braços de Lauren e Dmitri. Os malucos já ficam preocupados e pergunta para esse cara se ele precisa ir tão longe dessa forma. O outro já fala se ele não conhece o irmão dele, pois Roman Dmitri é aquele chamado de herói de Cairo, e se as coisas derem errado, isso pode virar um problema de família. Uma veia da cara do maluco, ela começa a saltar e fala que isso não é importante, e já começa a botar a família no meio, falando que ele é filho da família Castro, e o pai dele é o melhor amigo do Marquês Benedict. Então ele avisa que não importa o que ele vai fazer, a família dele vai ficar do lado dele, mesmo que seja o herói de Cairo, vai ter um limite dependendo da família dele. Então ele avisa que vai mostrar para todos o significado de verdadeira autoridade. Então ele já manda esses caras trazer o Lauren para ele, e se ele não quiser vir, eles podem usar um pouco de diálogo. E nesse momento, uma pessoa aparece e manda esse maluco repetir o que ele acabou de dizer. Os malucos eles ficam calados, mas o Prota avisa novamente e manda ele dizer exatamente o que eles pretendem fazer com seu irmão. Os dois aqui eles já estão com medo, mas o maluco lá atrás ele já fica meio arrogante e fala que vai repetir. Mas quando ele começa a falar de verdadeira autoridade, o Prota já dá aquele carinho no pescoço dele. Agora sou eu e você, meu gostoso! Então o Prota nesse momento dá aquela apertada e pergunta para ele se ele sabe onde ele errou. O maluco lá tá tossindo e não consegue nem responder. O Prota fala que sabe que ele pratica bullying com seu irmão, então ele avisa que isso ele pode deixar passar, pois o bullying ele pode ser simplesmente resolvido com uma cadeirada na cabeça. Pega a cadeira e mete na cabeça, o cara fica em coma. Cadê o bullying agora? Foi resolvido com violência, amigo, já foi! E apertando mais o pescoço desse cara, ele fala que tem um probleminha. Ele falou de sua família, e isso ele não vai deixar passar, pois quem desmerece a família dele, essa pessoa, ela tem que ser punida, e o Prota vai garantir essa punição. Então ele solta o pescoço desse maluco e manda ele levar até sua família, pois se o filho imaturo ele comete um erro, quem deve se responsabilizar é seu pai. E o Prota fala que vai amar experimentar um pouco dessa verdadeira autoridade. E longe dali, nessa mansão, esse maluco tá falando que todos os soldados de Roman Dmitri rejeitaram sua proposta, e ele avisa que ele não gosta de falar com plebeus. E esse maluco aqui é o pai do William Castro, e ele concorda com esse cara e fala que as pessoas de origem humilde não conseguem ver o cenário todo. O maluco fica perguntando para ele se Roman Dmitri é tão incrível quanto os outros falam, e o doidão avisa que sim, pois esse é um dos motivos do Marquês Benedict estar interessado nele. Então ele já conta uma fofoquinha e avisa para ele que o Marquês ele tá querendo fazer o Roman Dmitri de seu genro. Então esse carinha aqui dá aquele sorrisão e fala que ele precisa conhecer logo o Roman Dmitri. Então ele pede para esse doido que ele consiga um encontro com ele, caso surja uma oportunidade. Mas nesse momento ele escuta um barulho e ele fica perguntando o que diacho está acontecendo. E esse barulho é seu filho chegando, e atrás do seu filho está Roman Dmitri. O maluco ele já chega batendo marra e fala para seu pai que Roman Dmitri, um mero plebeu, ousou ameaçar seu filho. O doidão já entra em choque e não tá acreditando nisso, pois o que ele queria fazer era ter uma boa relação com Roman Dmitri, mas o seu filho acabou com isso. Então nesse momento o conde se levanta e manda seu filho ficar calado, pois ele não quer ouvir o que ele tem a dizer. Ele segura seu filho pela camisa e pergunta para ele se ele sabe com quem ele se meteu, pois o senhor Roman Dmitri ele é o herói de Cairo. Assim ele joga esse moleque no chão e pergunta para ele como ele ousou desrespeitar essa pessoa. E como isso era um teatrinho, ele se aproxima do Prota e já começa a pedir desculpa, falando que seu filho é imaturo. Então ele já avisa que vai punir seu filho severamente e pede para o Prota se acalmar. E com esse sorrisinho, ele chama o nosso garoto para tomar uma xícara de chá. O maluco ele tá com esse olhar sorrateiro e já tá pensando que tudo deu certo e que agora ele pode criar uma relação boa com Roman Dmitri. Mas nesse momento o Prota pergunta o que ele tá fazendo, pois quem decide se vai aceitar essa desculpa é ele. E é isso, pessoal. Se você chegou até aqui, deixa aquele gostei maroto para ajudar o canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva para não perder a continuação. Então, até a próxima, galera. Fui!